Bom, nesse vídeo eu queria comentar um pouco sobre o Nostr, que é um protocolo para transmissão de mensagens que pode ser uma grande revolução para as redes sociais. Muitas pessoas têm dito que esse Nostr pode ser o verdadeiro Twitter descentralizado, o verdadeiro Twitter que seria totalmente protegido contra a censura. Então tem vários sites aí divulgando sobre esse assunto, comentando sobre o Nostr, que o Nostr é um protocolo descentralizado que pode substituir o Twitter do Elon Musk, e que inclusive o Jack Dorsey, que é o ex-CEO do Twitter, ele doou 14 bitcoins, cerca de $245 mil, ou mais de R$1 milhão, para o criador do Nostr, e que curiosamente é um brasileiro. Essa é uma das coisas mais doidas nesse negócio, de que o criador desse novo protocolo de mensagem, que pode substituir o Twitter, foi desenvolvido por um brasileiro. Então vamos comentar um pouco mais o que é esse Nostr, para que ele serve, como é que ele funciona, e por que muita gente que estava envolvida com Bitcoin lá no início, há mais de 10 anos atrás, a galera que lá atrás teve a visão de imaginar que Bitcoin se tornaria algo realmente relevante, tá olhando para esse Nostr com grande interesse. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, na verdade esse Nostr é algo extremamente nerd. É aquele tipo de assunto nerd, assunto para desenvolvedor e programador, que lembra muito como era falar sobre Bitcoin lá em 2011 e 2012, quando ninguém sabia sobre esse assunto. Mas o Nostr, que são essas letras aqui, N-O-S-T-R, que algumas pessoas têm chamado de Nostra, outros têm chamado de Nostro, mas acho que a grande maioria das pessoas tem chamado de Nostr, mas que no fundo significa isso daqui: Notes and other stuff transmitted by relays. Ou seja, é um protocolo para enviar mensagens que são transmitidas por relays. E relays são servidores que armazenam essas mensagens. Então, no fundo, assim como o Bitcoin, esse Nostr ele foi divulgado como uma plataforma open source. Então, até aqui a gente está no GitHub, onde todo o código fonte do Nostr pode ser acessado. Então, da mesma forma que Bitcoin é open source, o Nostr também é. Bom, mas como é que a gente pode resumir esse Nostr de uma forma extremamente simples? Bom, muita gente já conhece Bitcoin e sabe mais ou menos como é que o negócio funciona. O grande lance por trás da Bitcoin são a questão das chaves. O fato de existirem chaves privadas e chaves públicas. E a chave privada sua é a espécie de senha que te dá direito às suas Bitcoins. E a chave pública é o endereço que você divulga para as pessoas quando você quer receber bitcoins. Esse é o conceito básico de chave pública e chave privada. Então, se alguém tiver acesso à sua chave privada, você provavelmente vai perder todas as suas bitcoins. Então, o que permite que você proteja as suas bitcoins é você manter sua chave privada em um local seguro, que só você tem acesso. E para você fazer uma transação em Bitcoin, você utiliza a sua chave privada para assinar essa transação. E isso é transmitido para a rede e a transação ocorre. Esse é o princípio básico da Bitcoin. Mas o que isso tem a ver com o Nostr? Bom, basicamente o que fizeram foi utilizar esse mesmo princípio de chave pública e chave privada, só que para assinar mensagens. Então você usa o protocolo do Nostr, o protocolo gera para você uma chave pública e uma chave privada, da mesma forma que as chaves de Bitcoin. Você gera uma mensagem e assina com a sua chave privada e transmite essa mensagem. Transmite essa mensagem para os relays. No fundo, qualquer pessoa pode rodar um relay no seu computador, que são responsáveis por armazenar essas mensagens e disponibilizar ela para as outras pessoas. Só que um conceito um pouco diferente da blockchain, que muita gente conhece aí, porque na blockchain todo mundo tem que ter o mesmo arquivo de forma sincronizada, mas no Nostr isso não é necessário, porque no fundo é só um protocolo de mensagem, então não precisaria ter toda uma sincronia entre todos os participantes da rede. Então basicamente você gera uma mensagem, assina ela com a sua chave privada, transmite para um relay, que é um computador aí que qualquer pessoa pode rodar ele se quiser. Esse computador vai armazenar essa mensagem e os outros participantes da rede podem se conectar a esse relay e baixar as mensagens que você assinou. E isso é algo extremamente genial, porque isso permite que mensagens sejam transacionadas pela internet de uma forma descentralizada, porque essas mensagens podem estar armazenadas em diversos relays e as pessoas podem acessar esses relays e baixar essas mensagens. Então, diferente do Twitter, por exemplo, que pode banir os usuários e interromper que as outras pessoas possam acessar as mensagens geradas por aquele usuário, no Nostr isso não vai acontecer, porque as mensagens vão estar aí espalhadas em diversos relays. E apesar do relay ele poder escolher banir algum usuário, por exemplo, isso é algo possível de acontecer. Bom, muito provavelmente um outro relay vai armazenar a mensagem daquele usuário. Então, como existem diversos relays aí espalhados pelo mundo, seria praticamente impossível que uma mensagem deixasse de ser transmitida.
Bom, e uma das aplicações que foi construída utilizando esse Nostr como base é essa plataforma chamada de Iris, que é uma plataforma que parece muito o Twitter, só que usa como infraestrutura esse sistema de relays do Nostr para transmissão das mensagens. Então, por exemplo, esse aqui é o meu perfil e essa aqui é uma mensagem que eu transmiti por essa rede, uma mensagem de teste. E se eu venho aqui e copio os dados dessa mensagem e colo aqui, a gente consegue ver exatamente o que esse protocolo faz. Isso aqui é uma mensagem gerada pelo protocolo do Nostr. Então ela gera um ID, essa aqui é a minha chave pública que gerou essa mensagem. Quando que essa mensagem foi gerada, algumas outras informações de tipo, de tags e o conteúdo da mensagem. E aqui embaixo a assinatura, que foi realizada com a minha chave privada, que prova que realmente fui eu que escreveu essa mensagem. Então no fundo o Nostr é uma coisa extremamente simples. É só um protocolo de mensagem que usa esse conceito de chave pública e chave privada para assinar mensagens, gerar dados como esse daqui e transmitir isso aqui para relays, que são computadores, servidores, que qualquer pessoa pode rodar um servidor, que vai ficar armazenando essas milhares de mensagens aí dos usuários. Bom, e por que isso é relevante? Por que esse negócio pode se tornar algo gigante? E por que muitos bitcoiners maximalistas, pessoas que acreditam no Bitcoin, gostam dessa tecnologia, estão achando bem interessante esse protocolo? Bom, recentemente o Jack Dorsey, que é o ex-CEO do Twitter e ex-dono do Twitter, ele publicou alguns tweets comentando um pouco sobre esse lance aí que tem acontecido nesses últimos meses no Twitter. De que houve muita censura por parte do Twitter alguns anos atrás, e de que teve várias influências políticas que forçaram o Twitter a tomar algumas medidas que agora, olhando pra trás, talvez não fizesse muito sentido. E ele comenta aqui que na verdade as redes sociais deveriam ser resilientes ao controle do governo, e que apenas o autor original do conteúdo poderia remover ele, e que a moderação deveria ser feita por algoritmos, e não com pessoas decidindo o que é certo e o que é errado. E aqui pra baixo, isso aqui é de dezembro do ano passado, ele comenta sobre o protocolo Nostr, que foi exatamente isso que eu expliquei pra vocês agora. E o Jack Dorsey deu 14 bitcoins para o Fiat Jaffe, para contribuir no desenvolvimento do Nostr. Mas quem é afinal esse Fiat Jaffe? Bom, o Fiat Jaffe é um brasileiro. E esse aqui é o GitHub do cara. Dá pra ver que nos últimos anos as contribuições dele pro mundo open source têm sido realmente exemplar. E ele foi o criador do Nostr. Ele que implementou esse protocolo e desenvolveu o código inicial. Só que deu pra perceber que nesses últimos meses, com o Nostr ficando cada vez mais popular, o Fiat Jaffe, que é esse desenvolvedor brasileiro que criou esse negócio, ele tem tentado manter o anonimato dele. Sei lá, em alguns podcasts, por exemplo, que ele participou, ele não mostra o rosto. E até tem esse podcast aqui que ele participou recentemente, onde ele também não mostra o rosto, e eles ficam assistindo a um jogo de StarCraft e conversando sobre o futuro do Nostr, obviamente. Bom, então se o próprio criador do negócio não quer mostrar o seu rosto, tá tentando manter um anonimato em relação a isso, quem sou eu pra fazer um doxing do cara? Ou fazer julgamento sobre o perfil da pessoa? Mas fique à vontade aí caso você queira acessar aqui o GitHub do Fiat Jaffe e explorar mais sobre os outros projetos que ele fez. Mas de certa forma é interessante ver um brasileiro tendo um destaque bem grande nesse mundo de tecnologia. De ver ali o Jack Dorsey doando mais de R$1 milhão para ele, pro desenvolvimento desse novo protocolo, que pode ser o verdadeiro Twitter descentralizado. Todo aquele blá 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 do Elon Musk de liberdade de expressão é uma coisa que tecnologicamente não fazia sentido, porque o Twitter é centralizado e basta o Elon Musk não gostar de algum usuário, ele pode simplesmente banir esse usuário. Como aconteceu, por exemplo, com o Paul Graham, que é um investidor americano e fã do Elon Musk, mas que foi banido porque falou sobre o Mastodon, que é concorrente do Twitter. Depois, claro, ele foi desbanido, mas acaba sendo meio irônico essa questão de liberdade de expressão. É liberdade de expressão, mas tu não pode falar do site do concorrente, senão tua conta é banida automaticamente. Então é interessante ver o avanço de um protocolo que vai permitir que mensagens descentralizadas sejam transmitidas e que o desenvolvimento dele veio de um brasileiro, em um universo que quase sempre essas tecnologias vêm do Vale do Silício ou dos Estados Unidos. Então talvez isso sirva de inspiração para outros desenvolvedores aqui do Brasil de apostar em projetos de código aberto, de que talvez mesmo estando na periferia do mundo tecnológico, ainda existe uma esperança.